Glória seja dada ao Deus Criador dos céus e da terra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais este dia, hoje, dia 30 de janeiro de 2017, no qual eu me deitei, ontem pela noite dormi e acordei e o Senhor tem me sustentado. Agradeço também por esta oportunidade que Deus hoje está dando a mim e agradeço por te dar também esta oportunidade de você estar ouvindo um pouco mais das histórias bíblicas e do seu amor e da tua justiça. Eu louvo a Deus pelos que junto comigo fazem esse trabalho de edificação, trabalho que nos traz alegria e ao mesmo tempo eu creio que leva para o Criador um certo prazer, que eu creio que dentre todas as criações o homem é prioridade para Deus. E não há nenhum meio, não sendo ele a palavra, para que o homem possa se converter de seus pecados e andar nos caminhos do Senhor. Hoje eu estarei levando até vocês uma mensagem subordinada a um tema que tem como título Buscando a Salvação. E diante deste tema, eu creio que, guiado pelo Espírito Santo, Deus irá falar a vossos corações. Diante deste tema, eu poderia buscar exemplos em toda a Bíblia, mas em especial hoje eu gostaria de pedir aos irmãos que me acompanhassem e com as suas Bíblias lesse junto comigo e meditasse diante desta palavra e da história deste grande homem, que por meio da sua fidelidade foi poupado da morte junto com sua família e outras criaturas. Hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 9, somente o verso de número 1. E assim diz a palavra: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: Purificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra. Estamos diante de um texto que retrata, que nos traz uma ordenança de Deus para com Noé, para que ele viesse transmitir essa mensagem para com a sua família, para com a sua criação, buscando um novo começo para a terra, buscando um novo começo para a humanidade, buscando um novo começo para a sua criação, que por conta da maldade, Deus havera destruído toda a terra com água, por meio de um dilúvio. Nós sabemos que o mundo
e toda uma geração veio a ser destruída, mas Noé e sua família e mais algumas criaturas viventes foram poupadas deste holocausto. Amém? O mesmo que você ouve desta mensagem será estabelecido em seu coração um entendimento natural ou um entendimento simples, para que você tenha visão espiritual, para que você entenda aquilo que está acima do limite humano, aquilo que está acima do limite da ciência. A palavra que vos trago no dia de hoje, ela se refere a uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que por meio da maldade fez com que o Criador viesse a se arrepender e tomar uma dura decisão de destruir toda uma geração. E Noé, o nome que foi dado a um herói bíblico, ele recebeu uma missão de construir uma arca para que uma população não fosse totalmente dizimada do planeta. O dilúvio, de acordo ou conforme descreve o Pentateuco do grego, supostamente falando, os 5 rolos, originado dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós sabemos que Moisés, o grande legislador, ele foi quem deu continuidade a este trabalho e, sendo o autor destes livros, inclusive teve participação no livro de Josué. Sendo chamado estes livros Torá. Estes livros eram chamados livros de Torá pelos judeus. Torá é uma palavra de origem hebraica, é uma palavra que está relacionada com a ciência, é uma palavra que nos faz saber e valer o significado do entendimento, ou aquilo que foi feito para nos instruir, para que nós venhamos a andar conforme a vontade de Deus. Nós bem sabemos que os primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, são chamados, dentre eles, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Amado, escrito está que não há condenação para o inocente. Hoje nós podemos desfrutar de jornais, rádios, telefone, computador e outros meios de comunicação, ou como realmente devemos andar, ou a cada dia surge uma variação entre instrumentos de comunicação para que o povo possa realmente conhecer um pouco mais da palavra e, sendo assim, andar
nos caminhos do Senhor, para que Deus nos possa abençoar todos os dias. Hoje em dia, nós podemos perceber que pessoas pregam o Evangelho em presídios, em hospitais, em locais urbanos ou até mesmo em nossa própria casa. Nós também sabemos que a causa da destruição do mundo naquela época foi por conta da desobediência do homem, foi por conta da maldade que por muito andava a se espalhar. Este verso nos traz revelação das Escrituras, nos traz a certeza que Deus tinha carinho pelo homem, mas que também Deus não estava se agradando pelas atitudes, pelos meios que o homem estava tomando como se fosse algo que fosse certo para o homem. O meio em que o homem andava era um meio em meio à corrupção, em meio à levianidade, em meio à idolatria, e nós bem sabemos que isso é desagradável aos olhos de Deus. No capítulo 8, ou seja, no capítulo anterior a este que nós acabamos de ler, Deus lembra de Noé e poupa a sua família e todo o gado que daquela arca embarcava, pois havia corrupção geral no ser humano. O homem estava andando por maus caminhos, o homem tinha perdido o temor ao Criador, e hoje não é muito diferente. Nós não podemos comparar os dias de hoje com aquela época, pois naqueles tempos não existia os amparatos que hoje existe para que nós venhamos a conhecer a verdade. Então tá aí, meu irmão. Nós sabemos que por conta da desobediência, da incredulidade, da maldade, Deus veio a se arrepender de ter criado e colocado o homem no mundo. E Deus estava arrependido. Por causa da maldade, Deus promove o dilúvio e vem a destruir a terra. Mas hoje Deus chama você e toda a sua família: vem para a minha arca, vem para meus caminhos, pois a sua vida e da sua descendência será poupada. E no capítulo 9, a Bíblia fala que Deus abençoou Noé, seus filhos, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. Esta palavra nos traz revelação de um novo começo, de um novo estatuto que estava sendo criado naquele momento, para que o povo tivesse mais uma oportunidade de habitar na terra, mas que nós tenhamos paz com nós mesmos,
mas que nós tenhamos respeito pelo nosso próximo, mas que nós venhamos a amar o nosso irmão e principalmente adorar a Deus, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Respeitai as Escrituras, andai pelos caminhos do Senhor, que eu creio que você será abençoado, assim como Noé foi poupado naquele dia. Eu creio que Deus também irá olhar para você e você será poupado. Assim como Deus todos os dias nos dá livramento, Deus todos os dias Ele nos dá uma oportunidade. Muitas vezes nós passamos por despercebidos. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela carne. Muitas vezes nós passamos meio pela desobediência. Mas o que Deus promete, Deus cumpre. Está escrito que Deus não é filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, para que tenho visto que és diante de mim um homem justo nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, machos e sua fêmea, para conservarem em sua vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque eu passando 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que um dia fizera. E fez Noé conforme tudo que o Senhor havera lhe ordenado. Pois então, meus queridos, faça o que o Senhor te ordena. Siga em teus caminhos, pregue o teu evangelho, ame o seu irmão, que eu creio que as promessas do Senhor irá se cumprir. Assim como Deus havia feito aliança com Noé e o poupou da morte, assim Ele fará contigo. Eu creio que neste momento Ele está com os olhos e os ouvidos atentos para a sua palavra. Creia no Evangelho, arrependa e se converta, porque este é o único caminho. Tenha um dia abençoado e que o Criador continue a te abençoar.